Boa noite, mulheres maravilhosas, irmãs lindas do coração. Estamos aqui mais uma vez para mais uma live no nosso perfil Tenda Vermelha das Bruxas. Vocês todas são muito bem convidadas, são muito bem-vindas e desejamos todas vocês aqui. Catiuxa já chegou, vamos lá, Catiuxa vai entrar. E é uma honra enorme ter vocês, mulheres maravilhosas, aqui. Isso, os coraçõezinhos vão subindo e a gente emocionada, ficando feliz com essas maravilhas de compartilhares. Seja bem-vinda, Cláudia. E aí, irmã, tudo jóia? Tudo jóia. Seja bem-vinda, quem está entrando aí, boa noite. Boa noite, maravilhosas mulheres lindas. É muita emoção, mais um dia de live. Quer dizer, mais uma noite. Pois é, mais uma noite, né? 2 noites por semana e essa semana ainda estamos em 4 noites, né? Essa semana tá pauleira. Pauleira não, porque isso não é tão difícil assim, né? Não é tão pesado. Quando a gente faz o que gosta, já diz o ditado, a gente não trabalha, né? Faça o que você gosta e você não vai trabalhar nunca. Exatamente por aí, exatamente, né? Muito bom. E estava falando aqui que a gente, no Tenda Vermelha, é um prazer receber as mulheres todas. Que elas venham voando, né, Kate? Para a Tenda Vermelha Exatamente, das igual a gente Bruxas. coloca na chamada, né? Juntar as bruxas todas dentro da tenda. Né? Que Venha realmente voando. esse é o propósito da tenda, né? Estarmos Isso. todas juntas, trocando experiências, né? Como se Independente da estivéssemos mesmo, idade. né? Sim, independente da idade, cada uma de nós tem um saber especial. Oi, Verdade. Gisele, Oi, chegando por Gisele aí para chegou. compartilhar. E olha, como é que fala? O símbolozinho do direct é um aviãozinho. É a nossa vassourinha, né? A Pois nossa vassourinha para a mulherada chegar aqui, para o recado chegar rápido nelas e elas chegarem rápido aqui. pois Então, é. é a nossa vassourinha, o direct. Então, nós temos hoje uma convidada muito especial. Ela é uma querida do coração, da Cate do meu também, que a gente, quando a gente está nessa sintonia da Tenda Vermelha das Bruxas, acontece uma coisa muito interessante. A amiga da amiga é a nossa melhor amiga, né? A gente É passa a verdade. confiar tanto quanto confia na amiga. Então, a Gisele é uma dessas, entendeu? A Catiuxa e a Gisele já se conhecem há muito tempo. E aí eu conheci a Gisele através da Catiuxa. E quanto mais a Catiuxa fala, mais eu me encanto. E hoje eu vou me encantar mais ainda, com certeza. Então vamos parar de suspense, né? Vamos Vamos lá. desse mesmo jeito, né? A gente parar de suspense, botar logo a Gisele aqui ao vivo, para a gente poder começar esse papo maravilhoso. Boa Gisele noite, chegando. Olha meninas. aí, chegou nossa Noite. convidada. Tudo Boa bem? noite, Tudo tudo jóia, e Boa bom? você? Tudo noite. bem? Que bom. É desse jeito mesmo que você falou, Cris. Os amigos dos nossos amigos ficam nossos melhores amigos. Sim. É verdade. E aí a Exatamente. amizade só Só. aumenta, né? Exatamente. A Sim, gente tem que aumentar o estacionamento de vassoura, né? desse jeito. Deixa essa pandemia acabar para ver se não vai ter um encontro aí com esse povo todo. Ó. Nossa, nem Ai, fala. ai, ai. Olha, eu acho que a terra vai tremer. Tomara que ela não rache. Muito bom. Porque a galera tá seca, tá todo mundo seco. Haja hidratação. Bebeu água? Desse Sempre aqui, jeito. ó. Hoje eu esqueci de pegar minha água. Mas é que eu já tomei um Ó. chazinho antes, aí eu acho que eu tô satisfeita. Mas enfim, então vamos lá. Gisele, você se apresenta, diga o que você deseja dizer sobre a sua pessoa.
Enfim, e fique à vontade. A casa é sua, a tenda é sua. Pois é, e a gente vai mandando aqui os aviõezinhos para chamar o povo para vir. Isso, Isso, nossas vassourinhas. Vamos isso. subindo nas vassouras e chamando aí os amigos. Boa noite, gente. Boa noite mais uma vez. Muito obrigada, Cris e Kati, pelo convite. Primeiro, eu gostaria de dizer às duas que sempre quando uma das duas está conectada, eu relaciono logo as duas. E sempre que eu as vejo numa live, uma coisa assim, eu sempre chamo Kati Cris. Eu falei isso com a Cris outro dia. É muito interessante, sai automático. Kati Cris. E como é que Já a virou gente. um codinome, né? O codinome da tenda é Cate Cris. Pois é. E como é que a gente associa, né? A gente está tão habituado a ver as duas, e aí a gente já associa. Aí outro dia numa live é Cris. Não, hoje não é a Kátia, hoje é a Cris. Achei o máximo aquilo. Tô adorando as lives de vocês, meninas, assim, têm sido muito esclarecedoras nesse processo de autoconhecimento do feminino, né? Tem sido bem bacana. E hoje eu vim aqui para falar um pouquinho também sobre o meu trabalho, né? Dá para a gente associar, dá para a gente colaborar e partilhar muita coisa dentro desse trabalho lindo de vocês. Eu trabalho com Theta Healing, é uma das ferramentas de expansão de consciência que eu trabalho. O Theta Healing eu trabalho com ele desde 2017. Mas no início, quando eu cheguei no Theta Healing, eu cheguei de tanto alguns amigos comentarem sobre a técnica, aquilo me deixava muito curiosa. Mas sabe aquele povo curioso, que em vez de ir fazer 10 sessões, faz uma sessão e fala: Uau, eu quero descobrir mais disso numa aula. Tem coisa E que já aí, toca a gente de cara, né? não é uma coisa assim do tipo, não, vou fazer 10 sessões para sentir como é, vou fazer assim, 2 sessões. Não. Fiz uma sessão e falei assim, que energia é essa? Vambora! Que energia é essa, né? É porque Eu já você tá com a estava. vassoura, você já tá voando, entendeu? Tem essa história de passar Eu primeira, sei. segunda, não, entendeu? É a vassoura logo. É isso aí. A gente já sai arrasando, né? Com tudo. Olha, uma querida chegando aqui, a Kelly. Boa noite, Boa noite, quem Kelly. está chegando. Uma gravidinha linda chegando nesse lugar aqui. Que legal. Seja Beleza. bem-vinda. Isso. A Kelly é minha irmã, eu também sou ferreira. Kelly, valeu. Então, o Theta Healing não foi a primeira ferramenta que chegou até mim, né? Eu já estava aí numa caminhada, vindo de processos pessoais. Eu acredito que para nós três aqui, essa caminhada foi através de processos pessoais, né? Tanto no feminino, quanto nas outras curas, enfim. Então, acho que como a maioria de nós, foi buscando algo para mim. Eu já estava nessa caminhada, já tinha passado pelo Reiki, por alguns grupos de meditação, já tinha passado pela mesa quântica. E aí o Theta Healing veio e só complementou. Por isso que eu falei que foi uma sessão, foi o suficiente para falar assim, eu quero saber mais disso, que energia é essa? E é uma formação bem bacana, assim, de muito descobrimento. Essa é a palavra. Porque a gente descobre muito do nosso poder, muito da nossa potência. Em uma sessão, às vezes, você consegue se conectar com uma energia que, de repente, você lembra dessa energia de quando você era criança. Sabe aquela energia da conexão, aquela energia da vibração, da alegria? De quando a gente é criança, a gente está nessa vibração o tempo todo. Porque criança está nessa vibração o tempo todo, né? Sim. Criança não. Sim. Quando a criança não está numa vibração assim, a gente até estranha, né? Tá com alguma doença, tá com alguma febre, tá com alguma coisa. Porque o normal da criança é estar 220 volts, né? Como a gente fala. É estar numa energia incrível, estar numa liberdade, estar numa plenitude. E aí, no Theta Healing, eu falei, eu conheço essa sensação de plenitude é boa, eu quero mais.
E aí eu fui para uma formação. A formação de Theta Healing dura, a formação do nível 1, né? O básico, dura 3 dias. E a Ó, cada dia eu chegava em casa assim, maravilhada. doida pelo dia seguinte. Não, doida pelo dia seguinte, do tipo, eu quero saber mais. Peraí, ainda não perguntei tudo que eu queria, eu quero saber mais. Isso é E mágico, né? Essa magia eu também quero. exatamente, assim, parece que a gente pega um potinho, faz todas as poções ali dentro e faz puf, sabe? Pirlim-pim-pim E atualizado. é um pilim-pim-pim atualizado. Gostei dessa. Quando alguém me perguntar assim, uma definição bem resumida de uma sessão. É um pilim-pim-pim atualizado, porque a gente faz downloads, a gente faz limpezas, a gente faz liberação de crenças, né? Para quem nunca fez uma sessão de Theta Healing, por exemplo, é uma ferramenta de cura, uma Uhum. ferramenta de autoconhecimento. É E a gente fala considerado de uma cura. terapia ou não? É, é considerado uma terapia energética. Sim. Ainda não está no rol das terapias integrativas do SUS, né? Mas é uma terapia que já vem sendo usada pela canalizadora aí há 30 anos, né? Essa canalizadora é americana, a Havaiana Stibel, e assim, você consegue pegar a literatura dela para ler, é um Uhum. livro fácil, de leitura fácil, assim, um leigo consegue tranquilamente acompanhar a leitura. Muito Assim bom. como o curso, por exemplo, né? Não Uhum. é um curso que cobre de você grandes formações, não, Uhum. sabe? Você pode trabalhar de qualquer área, em qualquer área, em qualquer setor e fazer um curso de Theta Healing e a partir dessa técnica você usar para você, você usar para a família e, Uhum. quiçá, em algum momento, atender, Entendi. né? É É isso que uma prática. eu ia perguntar que eu É, tenho uma amiga que estava fazendo para ela. E aí eu que tinha que maravilha! confirmar. Ela uma vez encontrei com ela na rua e ela falou: "Ah, eu fiz o curso de Teta Healing e tal". E aí começou a conversar e falou outras coisas e falou de uma dificuldade. Eu falei: "Ué, então por que não usa o Teta Healing para resolver a dificuldade?" Ela: "Menina, sabe que eu nem tinha me dado conta?" Mas A gente aí é que esquece entra nossas a medicinas. expansão, aqui entra a expansão da consciência, né? Seja lá na ferramenta que a gente tiver. Quando a gente está aberto para a consciência, tudo que passa, a gente se pergunta, pera, eu posso usar o que aqui? Uhum, Sabe? Eu posso usar uma meditação, eu posso usar um ritual, eu posso usar um cristal, eu posso usar um reiki. Quando a gente está aberto, a gente percebe. Mas uhum. às vezes a gente fica tão focado ali naquele problema, naquela situação, naquela dificuldade, que a gente não consegue nem perceber que você tem Esquece. a ferramenta, Uhum, né? Que você tem diversas ferramentas, mas assim, no caso da sua amiga, ela já tinha feito ali a formação, estava uhum. ali com a ferramenta, o queijo e o A faca. cortador de queijo na mão, e aí eu usava, né? Ela já tinha usado Mas para outra coisa, mas aí nesse momento eu dei um branco. E aí ela falou: "Ah, vou usar". Só que não me contou o é resultado. ótimo. Eu vou perguntar para ela. Pergunta, porque é muito interessante. Porque Aham, como toda ferramenta de autoconhecimento, de autocura, de cura energética, é uma ferramenta que para mim vai funcionar de uma maneira, para você vai funcionar de uma maneira, para a Katiusha vai funcionar de uma maneira, porque todas elas estabelecem que nossa história individual nossa trajetória é o que conta, né? hum, Então, nós vamos aí desatar os nós vamos aí liberar crenças, nós vamos pegar mágoas e sensações do passado, ressignificar, uhum, né? Trata de um autoconhecimento de fato, né? sim. Não é como algumas acham que você vai chegar lá em uma única sessão e resolver toda a sua vida, né? Ah, é. A Não é gente, por a aí. gente, a gente às vezes se ilude com esse negócio, né? Um desejo mágico, né? A magia funciona, mas ela também, né? Não é tudo isso. Tem que ter calma, né? Como tudo na vida, né? Se você, por exemplo, vai fazer uma atividade física, né? Vamos lá chamar o Andrei para trabalhar o corpo. O Não André é é de uma hora irmão para da outra. Catiúcha, para quem não sabe. É porque eu olhei para ela e lembrei dele.
Se a gente vai cuidar do corpo físico, a gente não entra na academia hoje e sai de lá do jeito que a gente quer. É. Então, Será? com o corpo mental, com o corpo emocional, é a mesma coisa. A gente vai entrar ali e vai ter um trabalho, uma busca, uma caminhada, assim como a gente tem no corpo físico. E às vezes as pessoas esquecem isso, né? Porque é muito mais comum a gente focar e pensar naquilo que está objetivo, naquilo que está assim, muito mais prático. Ah, eu vou tomar um analgésico para entorpecer a mente, do que ir trabalhando ela aos poucos, né? E aí, o Theta Healing, ele vem para te ajudar nesse conhecimento, para te trazer pistas de onde olhar, de onde buscar pontes dentro de você, para você poder ir caminhando e ressignificando, e limpando, liberando traumas, né? E conforme vão passando as sessões, a pessoa vai percebendo que aquilo que ela liberou na sessão anterior, ela já nem mais pensa, ela nem volta mais naquilo. É como se nem fizesse mais parte dela, Entendi. sabe? E E como é que uma é uma sessão, sessão de Theta Healing? haha, uma sessão dura em média 60 minutos, 50, 60 minutos, dependendo da questão que o paciente. Olha, eu falando paciente, né? Eu saí de uma aula agora há pouco falando paciente e falei paciente, né? A gente chama dentro das terapias integrativas, né? De consulentes, clientes, algumas pessoas até chamam de pacientes. Eu saí da aula e vim no fluxo, mas eu gosto de chamar de consulentes ou clientes. Então, a pessoa chega e aí, às vezes, tem uma conversa antes, ela quer falar um pouco sobre aquilo que ela quer buscar, que ela quer olhar naquela sessão, mas para a gente que vai guiar a sessão de teta, é indiferente se ela vai falar pouco, se ela vai falar muito, né? Para a gente o que importa é o que ela quer tratar ali naquele dia. Se é uma questão específica, se é uma dor específica, se é uma sensação específica. E aí a gente é guiado até teta, né, que são ondas com uma frequência bem elevada e bem calma, de um relaxamento muito intenso, no qual a gente vai poder acessar essas emoções, esses traumas, essas questões com mais segurança e tranquilidade, para observar aquilo ali e poder ir trabalhando com a técnica em si, né? E aí, dentro de uma sessão, a pessoa pode trazer uma questão e se desdobrar em muitas outras, ou ela pode trazer uma questão, mas o foco daquela questão está em outra coisa que ela nem considerou, que ela nem pensou, Não né? consigo identificar às vezes. Sim, porque às vezes ela traz assim, eu tenho um problema com o meu filho, eu vivo brigando com o meu filho, eu queria melhorar essa situação, ver as questões relacionadas a isso, ver os traumas ou os padrões relacionados a isso para melhorar o nosso relacionamento. Vamos colocar aqui como exemplo. E aí, quando a gente entra na sessão de teta e quando a gente vai olhar para essa questão que a pessoa trouxe, os traumas estão lá na infância dela. Não está relacionado com o filho dela, sabe? Aquela questão está totalmente relacionada, exatamente, é só um reflexo, está totalmente relacionado aos traumas dela de infância, né? E aí, depois que a gente trabalha aquilo tudo, a gente volta na questão que ela trouxe inicialmente e as sensações já são outras, né? O trabalho é Quase outro, a mágica, questão é hein? outra. Quase mágica. É um enfim. Mas assim, não é tudo feito na mesma sessão. Às vezes, tem algumas questões que dá para ser trabalhado numa mesma sessão. Tem outras questões que a gente vai trabalhando, né, conforme as sessões vão seguindo. Assim como numa terapia com psicólogo, né? Você vai levando as questões, você vai trabalhando as questões e as questões vão sendo passadas com o tempo, né? Isso. Tem pessoas, por exemplo, Eu ia perguntar se tem assim,
Porque na psicoterapia não tem uma quantidade de sessões. A gente começa e não sabe quando que termina ou quando que vai dar um tempo, Sim. né? Como é que isso funciona no Theta Healing? Depende da questão que a pessoa quer trabalhar, Ah, tá. né? Agora, quando a pessoa percebe que é tudo relacionado ao autoconhecimento dela, ela percebe que não tem, assim, um fim. Ela pode definir o fim dela, Uhum. sabe? Ela pode chegar e marcar comigo 4 sessões para entender como funciona, ver se funciona para ela, ver se Sim, aquilo está mais adequado, porque o autoconhecimento também tem disso, né? A gente tem tantas ferramentas. Umas ferramentas vão ser melhores para uns momentos da vida, as outras ferramentas vão ser melhores para outros. Então, ela pode chegar e fazer um pacote de 2, 3, 4 sessões, definir que quer ir por outro caminho e está tudo bem. sim. Ou ela pode chegar e combinar comigo, eu quero fazer uma vez por mês só para dar uma continuidade no trabalho da minha psicóloga. Tá tudo bem também. E Legal. funciona super, Uhum. né? Independente da frequência com que ela faça, funciona. E ela vai percebendo isso conforme as sessões vão passando, né? Entendi. Agora, a clareza, o relaxamento, a leveza, a pessoa sente a cada sessão. Sim, Isso é indiscutível. imediato. É a magia. É a É a magia. magia. Boa Muito noite, bom. pessoal que está chegando aí. Se vocês quiserem saber alguma coisa aqui da Gisele sobre Theta Healing, fiquem à vontade para perguntar, hein? Isso. Então, Pode é o Isso perguntar. aí. assunto do dia. Ela responde É o assunto tudo, do dia. tudo. Agora eu queria saber, você falou sobre essa questão, um exemplo, né? Há uma pessoa, uma mãe que chega lá e está com dificuldade de relacionamento com o filho e ela trabalha a questão, na verdade, que é dela, da infância dela. Mas pode trabalhar também questões que não são da própria pessoa exatamente, mas assim, de ancestralidade, que também seja reflexo, igual a Catiuxa falou? Acontece, acontece. Tudo depende da abertura da consciência de cada um. Uhum, Isso já aconteceu em algumas sessões, já aconteceu de algumas sessões a gente trabalhar a ancestralidade. Tem uma ferramenta, por exemplo, no Theta, e a gente traz o amor incondicional para a pessoa, né? E esse amor incondicional, ele pode ser trazido numa sessão para os ancestrais dela, né? uhum, Para 7 gerações anteriores, para 7 gerações posteriores, muito né? bom. Então, dependendo da situação, existe sim a possibilidade da gente entrar nesse universo de ancestralidade, né? Entrar em relações mais cósmicas, por assim dizer, né? Existe aí um universo bem grandioso em Teta. Existem pessoas que querem ficar mais nas questões específicas e existem pessoas que querem para além. E tá Hum, tudo bem, tudo depende do que a pessoa procura, né? sim. Até onde Mas ela das está duas pronta, né? formas, mas das duas formas, é, a gente vai trabalhar o lado emocional, o lado mental, né, o lado energético, independente. E uma coisa que você falou é muito importante, Cris, a gente só recebe aquilo que está pronto para receber. Uhum. Então, por exemplo, tem pessoas que às vezes chegam para fazer uma coisa específica. Eu queria falar com um ancestral. Hum, Ok, já vamos falei. tentar falar com o seu ancestral. Mas a pessoa não está pronta, o ancestral não aparece, Hum, sabe? E é difícil, às vezes, as pessoas perceberem que tudo tem um tempo divino para acontecer, sim, sim, sabe? sim. Então, ali naquele momento, um anjo da guarda pode vir trazer uma mensagem, Ah, né? Um animal de poder pode vir trazer uma mensagem, mas não ancestral como ela queria, porque entendi. tudo vai depender do tempo divino. Sim, Agora, tem pessoas que não vêm nem procurando nada disso e o ancestral aparece. E aí eu pergunto à pessoa se ela quer receber a mensagem. Porque às vezes a pessoa não quer, e tá tudo bem também, sim, sim, né? A gente tem que respeitar aí o tempo de cada um, até mesmo para receber as informações, né, as mensagens. sim. Mas falando sobre isso, né, de receber a mensagem do anjo da guarda, do animal de poder e tudo mais, é interessante
que a maioria das pessoas, por exemplo, quando recebem mensagem de anjos da guarda, acham que só tem um anjo da guarda, né? Ai, tem E mais de um? aí Eu também não sabia, não. Tem uma legião? temos, nós temos aí um grupinho, Olha um só. grupinho, Novidade pra né? mim, não Esse sabia, não. Pensava que era um nós para podemos cada um, assim, ter ó. Fica quieto aí. até Eu vou falar pra sete, você. até Até sete Até anjos da guarda. 7. Uhum. E eles costumam nos acompanhar até o final da vida, né? A não ser quando a gente tem uma experiência de quase morte, né? Aqueles anjos cumpriram a missão deles até ali e outros anjos são designados, né? que Então a interessante. gente tem aí uma legião de anjinhos nos protegendo, nos guiando, nos fortalecendo. Então, na Isso hora de para mim também. agradecer, tem que agradecer a todos, né? A gente agradece a um É. só, a outra galera fica chateada, né? Por Eu isso que eu acho já que falo eles no entendem. plural. Como eu não sei Eu acho que quem eles é nem quantos, entendem. se entendem? Eu acho que eles entendem. Acho que eles Vou levam fazer de boa. Ho'oponopono agora para os anjinhos, para eles poderem me perdoar. Eu acho que eles entendem. Porque, assim, é bem aquilo, se você não sabia, É, né, você não estava errando, né? Então, Pois é, pois é. Agora, a partir de agora, agora, fale no plural. Já agora eu vou sabe. escrever na agora, minha agenda. Descoberta da noite. Tenho mais de um anjo da guarda. Tá bom, agora eu vou rezar para todos. Mas, Gisele, eu queria que você explicasse um pouquinho. Eles entendem sim, a Ingrid está dizendo, graças a Deus, a deusa, né? Porque se eles não entendessem, eu tava. entendem, eles entendem, sim. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que que é essa onda teta, porque às vezes a gente pode achar que entendeu e vai que eu tô na mesma situação dos anjinhos, estou achando que estou entendendo e não estou entendendo, entendeu? E aí os Ótimo. anjinhos não ficam com ciúme, graças a deusa, mas vai que a onda beta, alfa, não sei das quantas lavas, minha filha, você tem que entender o que é exatamente esse teta aí, por favor. Pois é, pois é. A gente tem uma frequência cerebral, né? O nosso cérebro, os nossos neurôniozinhos funcionam dentro de uma vibração própria, por assim dizer, né? Uhum, E aí nós temos as ondas alfa, as ondas beta, as ondas gama e as ondas teta. As ondas alfas costumam ser aquelas ondas de quando a gente está numa meditação e a gente relaxa e vai para aquele lugar profundo, né? uhum. Então você pode experienciar isso às vezes dormindo, numa meditação, deixa eu ver outras situações, algumas situações de yoga, por exemplo, né? Algumas práticas de música, tá? Você consegue naquele relaxamento de ondas altas. Existe até alguns aparelhos que medem essas frequências, né? E aí eles fizeram a avaliação dessas ondas e conseguiram até detectar qual era a onda, por exemplo, que uma pessoa que entrava em teta tinha. Foi um estudo até bem interessante. Em Uhum. outro momento até posso enviar para vocês, é bem interessante assim esse estudo. Mas aí as ondas beta são as ondas, as frequências, as ondas que nós estamos a todo momento. Estamos aqui em beta, né? Estamos conversando, estamos seguindo, fazendo atividades, fazendo almoço, um jantar e tal e tal. Certo. As ondas gama são aquelas ondas de momentos de intenso perigo. Calma, o intenso perigo, você observa e você vai fazer alguma coisa para salvar aquela pessoa. Uhum. Sabe? Então, a pessoa que atinge a onda gama são aquelas pessoas que fazem os movimentos dos super-heróis. Tipo, segurar alguém que está caindo do penhasco, sabe? Agarrar a pessoa que está caindo do telhado. São esses momentos que você entra numa frequência para fazer algo bem diferente da realidade que você está no dia a dia, Eu me lembro né? de uma situação parecida com essa quando eu era criança, pré-adolescente, devia ter uns 12 anos mais ou menos. E aí no play do pré, porque não era bem um play, não, um play meio esculhambado, mas era um play.
Chegou um cachorro lá solto, que a gente não lembra de quem era o cachorro. Eu sei que a menina que tinha pânico de cachorro, ela foi parar em cima do balanço. Nem ela sabe. Pois E o é, balanço tem aquela armação lá no alto, sim, o balanço pendurado. Ela foi parar lá em cima. Ninguém sabe explicar como ela chegou lá, porque ela foi muito rápida. olha isso. Ela atingiu a onda gama em algum momento, subiu, sabe? A frequência dela naquele momento era esse. Esse foi o lugar dela, né? Uhum. E além das ondas gama, tem as ondas teta, né? Nas ondas teta, a gente atinge esse relaxamento, né? Essa leveza, esse estado meditativo. E é uma onda que a gente, por exemplo, não precisa de tanta técnica de meditação, por exemplo, tantos anos de técnica de meditação, ou tantos anos de yoga, né? Porque para você atingir alfa, né, em yoga, em meditação, a pessoa se desenvolve por um bom tempo, né? Sim, Não é eu chegar aqui, vou meditar, já estou em alfa. Não, não é por aí, né? Tem todo um trabalho por trás disso tudo. Tem todo um desenvolvimento para a pessoa chegar nessas ondas alfa. Na onda teta, ela fazendo o percurso até as ondas teta, ela vai desenvolvendo aquilo ali com maior naturalidade, né? Porque é um exercício de ir até teta e com bem mais facilidade até de que atingir umas ondas alfas por meditação, né? E a frequência de meditação, o estado de relaxamento, tranquilidade, paz, avaliado por esse estudo que eu comentei antes, é o mesmo, uhum. né? Então, por exemplo, quando a gente vai a Teta para fazer uma sessão em Teta, quando a gente volta, a gente está em outra sintonia, né? Nada nos abala ali quando a gente sai de Teta. Uhum. Eu gosto de começar o meu dia, por exemplo, indo até Teta e trazendo amor incondicional para o meu corpo, para começar bem o dia. E aí consigo ficar bem ali até uma notícia do jornal. Aí o que eu faço agora? Não vem Não mais vejo jornal. mais notícia. Plim, eu fico em Teta. Mas Sabe agora aquele sem. seriado mexicano? Não sei se é. Isso. Não vê mais jornal. Chaves. É o Chaves. É interessante assim, eu escolho um momento do dia para ver as notícias, né? Eu não vou ficar assim na alienação, não é isso. Uhum. Mas assim, não é nem no início do dia para começar com a Não, energia do meu dia não. e nem no final do dia para acabar com o meu sono, Sim, entende? sim. Então, eu gosto de ver no momento do dia e assim, nunca no momento da refeição. É interessante que às vezes aqui a gente faz a refeição e aí, né, o pai ou a mãe vão botando no jornal, você não vai assistir notícia na hora que você tá comendo, né? Tipo, não vai descer bem, gente, não Ah, desce, né? Então, por favor, é a dica extra, isso, né? Notícia vai te tirar de teta, vai te tirar do momento zen. Então, não vai fazer isso na hora da refeição, né? E isso. Tem aí, alguém aqui em casa que precisa saber disso. pois é, a comida não desce da mesma maneira. Não. A comida ela precisa de um estado de meditação. E esse estado de meditação, basta que você esteja num lugar tranquilo para ela descer bem, não vendo notícia. Você pode estar vendo até a natureza, você pode estar assistindo ali coisinhas engraçadas, né? Mas não notícia, né? Então, para começar o dia, para se manter em teta, nada de notícia. E aí, depois desse momento em teta, você percebe. A minha fala muda. O tom, o timbre. Por quê? Porque eu tô tão tranquila, porque eu acabei de sair de teta, Com eu tô certeza. totalmente alinhada, Sim. né? Não é aquela voz do agitação. Vambora, galera! Não, não é isso. Vai ter um momento para usar essa Anos agitação. Não luz. é ali, né? Não é ali. E aí, por que que eu estou comentando tudo isso? Porque, por exemplo, se eu tenho atendimento de manhã, eu gosto de estar nessa vibração. Então, eu gosto de fazer, né, entrar em teta para mim,
para atender as pessoas com aquela vibração, aquela sintonia. Que é Uhum. uma sintonia com o divino, né? Sim. Que é uma sintonia com o Criador. Quando a gente está nas ondas teta, a gente está no máximo de conexão com o divino. Uhum. E eu consigo, por exemplo, me conectar dessa forma quando eu estou conectado com a terra, quando eu estou conectada com a cachoeira. Mas para fazer o atendimento, eu não posso ir para a cachoeira, nem para a terra. Então a gente vai para onde? Para a teta, Pra Teta. teta. entendeu? Terra e teta também meio parecido. Lembra sim. O nome Lembra sim. próximo. Né? Lembra sim. Lembra. O que eu Pelo acho menos a interessante energia é parecida, né? A energia pelo menos é parecida. é porque é a natureza na sua essência, né? Então, nós, quando Sim, estamos lá em beta, muitas vezes a gente está distante demais, né? E assim, a questão não é nem estar próxima da terra ou da árvore ou da cachoeira. É como a gente está por dentro, né? Que a gente às sim, vezes pode estar por dentro em teta e longe como você, né? E não tá perto da natureza. E a gente às vezes pode estar perto da natureza e não conseguir também ficar em teta. Mas enfim, o que eu acho muito interessante dessa terapia, da Theta Healing, é que eu até hoje só fiz uma única sessão. Eu gostei muito. Mas foi isso exatamente que você falou. Eu sou agitada, eu sou dessa, vambora, galera, né? E aí, eu saí da sessão tão zen, tão zen, tão zen, que uma amiga minha chegou na minha casa, eu dei até graças a Deus, porque eu falei assim, gente, eu era outra pessoa, eu acho que eu tinha, ou alguém tinha saído ou alguém tinha entrado, eu não sei bem, entendeu? Porque não era eu, era aquilo assim muito diferente. E a magia mais interessante não foi só essa, porque essa por si só já é grandiosa, já é aham. levada em consideração. Foi uma sessão pelo WhatsApp. Eu fiquei chocada. Eu falei, gente, como é que Haha, pode? haha, Eu haha. fiquei assim, eu falei, gente, esse negócio é bom. Essa magia é. Então, Mas, pois quando é, a nós gente, terapeutas estamos descobrindo isso tudo, né? Como a quando a energia gente vai trabalha além do isso, presencial. Boa noite quem está chegando. Te dei boa Bem-vindas, mulheres noite. lindas, Boa Aide e noite. Thelma. quando a gente trabalha com energia, a gente percebe o quanto ela se conecta, independente do tempo e espaço, Verdade. né? E aí você vê que é de fato física quântica. Uhum, Porque uhum, você não precisa estar presente, você não precisa estar cara a cara para verdade. se conectar, para entrar em teta, para trabalhar as suas questões, né? E isso serve para teta, isso serve para mesa, isso serve para reiki, isso serve para tantas outras técnicas. Sim, Energia é energia, então basta você estar receptivo, basta você querer aquilo, né? sim, E aí, a partir disso, tudo vai funcionar. verdade. Eu faço atendimentos via WhatsApp, quando a pessoa pede para ser pelo WhatsApp, eu via Zoom. Super funciona da mesma forma como se fosse no presencial, É, né? Então, sim, na realidade, quando a gente percebe isso, a gente é capaz de tudo, né? Não temos limite. Você não verdade. tem mais limite. Você descobre que Com você é uma potência certeza. grandiosa, que você é um ser infinito. Uhum, E vai, só vai, é só verdade. vai. E nesse aspecto é muito interessante essa possibilidade, porque nós estamos no momento em que estamos. E as pessoas não precisam deixar de ser atendidas, ou Exato. inviabilizar algum acompanhamento, né, alguma Uhum. resolução de alguma questão, em virtude de não poder estar no mesmo ambiente físico, né? Porque assim, no caso uma massoterapia, a massoterapia, obrigatoriamente, a pessoa precisa estar no mesmo ambiente, porque o corpo da outra pessoa precisa Sim, ser tocado.
né? Sim. Mas outras terapias não. Então, eu acho que isso é uma das grandes vantagens, fora todas as que já são de verdade, né? É essa possibilidade da gente poder ser atendida à distância. Então, isso, no momento que a gente está, faz toda a diferença. Porque tem muita gente precisando, né? Sim, e uma coisa que é muito importante quando a gente toca nesse assunto de esse momento a gente estar precisando mais e mais por conta das questões emocionais, é que todas as práticas integrativas, todas as terapias holísticas, todas as terapias trabalham esse universo do corpo, mente e espírito, elas vêm para auxiliar os outros tratamentos, né? Porque a gente sabe o quanto a cura ela vai além do corpo físico. Ela trabalha com o mental, ela trabalha com o emocional, ela trabalha com o energético. Então, quando a gente se compromete em fazer uma terapia dessas, né, em fazer um trabalho de autoconhecimento, a gente se compromete com a cura de fato. Uhum. Porque a gente se compromete em curar o físico, em olhar para o mental, em curar o emocional, para que aquelas questões não tornem a voltar, Sim, né? sim. E no caso da pandemia, e a gente sabe que tem outros agentes patógenos envolvidos e tudo mais, a gente consegue, pelo menos, curar as questões emocionais relacionadas ao medo, à ansiedade, ao pânico, Uhum. né, a tudo que está aí ao redor da gente nesse momento, né? Uhum. E a gente consegue também se descobrir para além, se descobrir naquilo que a gente quer desenvolver, naquilo que a gente quer trazer de novidade para o corpo, para o trabalho, para o relacionamento. Porque esse momento é um momento que está pedindo para a gente olhar para dentro, né? É um Sim, momento que está pedindo para a gente cuidar desse lado também. Porque na correria do dia a dia a gente acaba fazendo o que pode ser feito, hum, não o que precisa ser feito. Então, quando a gente é obrigado a ficar em casa e a cuidar das questões emocionais, e a gente se compromete com isso, a gente consegue aí um desenvolvimento maior, uma evolução maior. sim, E com isso a gente vai percebendo outros valores que vão sendo agregados, né? sim, Outras coisas que vêm junto, a felicidade, a alegria, a leveza, o sono que melhora, enfim. sim. Isso que eu ia falar dos benefícios. Diz pra gente os benefícios que vêm por tabela, né? Às vezes, como você está falando, trabalha uma questão, mas não só aquela questão encaminhada, né? Quais são os outros benefícios que as pessoas podem ter? Os benefícios são assim, diversos, porque tudo vai depender também do que a pessoa está pronta para receber, do que a pessoa está pronta para trabalhar, né? De quais são as questões dela que ela vem trazendo sobre reclamações, por assim dizer, né? Uhum. Para a gente perceber os benefícios no todo para cada paciente, para cada cliente, para cada consulente. Mas, no geral, a gente percebe logo de cara o relaxamento, a leveza, a tranquilidade, a melhora no sono, a clareza. E aí, conforme a gente vai passando pelas sessões, né, sejam elas semanais, quinzenais ou mensais, a gente vai observando outras coisas. A gente vai observando a liberação de padrões, Uhum. né? Tem pessoas que chegam aqui com padrões de limpeza, né? Conforme vai passando, nossa, já consigo ficar sem fazer isso, já consigo ficar sem aquela neura, já consigo dormir sem ter que fazer a faxina, sabe? Os Então você já vai padrões, para a gente observando. esclarecer para a galera aí, são assim: pode ser o que a gente vulgarmente chama de toque, de mania, né? Sim, Ou até uma compulsão, se for uma coisa mais forte, né? Que assim, a pessoa não consegue relaxar e pensar em outra coisa enquanto não fizer aquilo que está ali martelando na cabeça, né? Então, isso é Ou como. pode ser alguma coisa mais sutil que a gente não tem nem consciência, Uhum. né? Não sim. E precisa ser coisas conforme tão óbvias como você está falando. Tem e muitos conforme padrões que a a gente gente acaba vai repetindo
Se Que conhecendo, nem a gente vai sabe. percebendo. Isso aí, Padrão Catiúcia. de isolamento, por exemplo. Tem pessoas que têm mania de se isolar, né? E da Uhum. onde vem isso, né? Então tem coisas assim que a gente só toma consciência, às vezes, numa sessão de Theta Healing, né? Ou Isso outras aí. terapias holísticas, né? Para a Uhum. gente poder perceber, né? A pessoa chega com uma reclamação, uma crítica, uma questão específica, ou não tão específica assim, mas conforme a gente vai delineando aquilo, né? O fio condutor vai trazendo, né, os padrões. E aí vai trazendo as questões e a gente vai sempre liberando, né? Então, por exemplo, o padrão de isolamento. Então, a pessoa se sente assim, 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 costuma fazer isso, costuma fazer aquilo. A gente vai conseguindo levantar os padrões e a pessoa vai tomando consciência sobre eles, e a partir daí ela vai observando as mudanças. Tem muitas questões sutis também. Uhum. Inclusive, para a maior parte das questões emocionais, os resultados são sutis, né? E se Uhum. a gente não se conhece, a gente não percebe. E Uhum. aí, como algumas terapias, a gente tem que fazer dever de casa, né? De observar, de anotar, de refletir, né? De trazer para o dia a dia da pessoa o que que ela fez, como ela fez, o que que ela deixou de fazer, para que ela perceba essas mudanças. Porque Uhum. senão, se está no automático, às vezes ela nem vai perceber, né? Entendi. Às vezes ela nem vai perceber. Entendi. Agora, existe alguma, assim, alguma contraindicação, pode dizer assim, não, não é bom fazer Theta Healing em determinada situação, para determinada idade, determinada pessoa, que tem algum problema de saúde, sei lá, alguma coisa. Ou não? Não. A única coisa que acontece, né, é crianças costumam vir com a mãe, né? Até 10, 11 anos, a mãe pode até participar. A partir dessa idade, é só com a criança realmente, né? Porque é uma coisa íntima da pessoa, né? É uma questão bem profunda ali na intimidade dela, na privacidade dela. Então, a partir daquela idade, a questão fica toda com a criança, Hum, né? E quando ela estiver pronta para vir também. sim. Porque às vezes acontece de um pai querer tanto ajudar o filho, né? E ele chega num ímpeto de ajudar e a criança não está preparada. Né? Uhum, uhum. Assim como às vezes um adulto vem Também não tá. porque minha mulher falou para eu fazer isso, porque isso é bom. Hum, hum, hum. Ou o meu marido falou que isso aqui foi muito bom para ele e disse que eu tenho que fazer para melhorar com ele. Né? A pessoa não está pronta. A pessoa está vindo porque outra pessoa está querendo que ele venha. Né? Então, se Pois ela não está pronta, é. eu converso com ela, pergunto o que ela tem ali para perceber e sentir, e Uhum, falo para ela retornar no momento que ela se sinta à vontade, né? Explico como é, porque às vezes vai fazer sentido para ela ficar. Às vezes não vai fazer sentido nenhum para ela e tá tudo bem ela ir embora, entendeu? uhum, Porque diferente, por exemplo, de uma sessão de bar de axis, uma sessão de barras, a pessoa não precisa me falar absolutamente nada. Ela pode entrar, deitar numa maca, eu correr as barras e ela ir embora, sem falar uma palavra. Se ela não quiser me contar nada, ela não precisa, porque o interessante. corpo dela vai liberar o que tiver que ser liberado. Agora, numa sessão de teta, não, a pessoa tem que conversar comigo, porque a gente vai analisar, vai entrar nessa questão profunda para liberar as dores dessa pessoa, Uhum, né? E tem pessoas, por exemplo, que não têm alguns sentimentos instalados, porque conforme a criação delas foi muito rígida, ou com ausência de pais, ou com ausência de sentimentos na criação, enfim, elas não receberam aquilo, elas não têm aquela sensação nelas. uhum, Então a gente tem que trazer essas sensações para dentro delas, que são os famosos downloads, uhum, né? E aí, a partir desses downloads, a gente vai conseguindo olhar mais profundamente. É quase uma cebola que a gente vai tirando as cascas a cada sessão para achar a questão lá no meio. E quando a gente trabalha essa questão,
todo o castelo de cartas cai, né? Mas pessoas que são muito racionais, que estão muito no mental, elas nos dão volta nessa casca da cebola, só vendo. E Ela aí, tira a casca a- e volta de novo, né? sim, sim, e aí a gente tem que ter todo um trabalho, todo um cuidado para que essa pessoa não volte com aquilo, né? Uhum. E aí é um trabalho que a gente tem de conscientizar essa pessoa, olha, tá vendo o que você tem? Olha como é que você olha para isso, né? Você gostaria de olhar diferente, como você gostaria de olhar para isso, para que ela primeiro entenda o que existe ali, Uhum. para depois a gente olhar para aquilo ali e trabalhar aquilo. E Entendi. tem pessoas que às vezes vão dizer, não, não estou pronto para mexer nisso, e está tudo bem também. É, Às vezes, quando a pessoa reconhece aquela questão, diz, não estou pronta. sim, sim, é Por como. exemplo, em relacionamentos, Uhum, uhum, sabe? Não estou pronta. Ok, não está pronta, está tudo bem. Isso aí vai ficar aí, essa crença vai ficar aí. Até você ficar pronta para poder liberar isso, uhum. né? Sim, sim, A questão principal é reconhecer e respeitar o momento de cada uma. claro. E tem alguma diferença, alguma vantagem assim a mais para as mulheres especificamente fazerem Theta Healing ou tanto faz? Homens e mulheres e pessoas, todas as pessoas possíveis e imagináveis Tanto faz, tanto têm, faz. É, todas é elas têm. livre para tudo, Uhum, para entendi. todas elas. A questão está em o quanto você está aberta a olhar para isso. Porque às vezes a gente quer ter a mudança, mas a gente ainda não está pronto para mudar. Uhum, Então, essa é a questão principal, seja homem, mulher, criança, idoso, não importa. uhum, A uhum, questão é quanto você está pronto para olhar para isso. uhum, Estando pronto para olhar para isso, pode vir. Não tem restrição, não tem restrição com doenças, né? Não tem restrição com idades, com nada. A pessoa só tem que estar pronta para olhar para aquilo, para querer aquilo. E aí, como eu disse, né, são situações de trazer sentimentos, de olhar para as dores, de ressignificar dores, valores, de uhum, ressignificar trajetórias, de olhar para a ancestralidade. É um caminho de autoconhecimento mesmo e de uhum. liberação, que a gente vai liberando e Sim. trazendo o programa, a sensação que a pessoa gostaria de sentir, por exemplo, né? Tem uma crença que é bem comum para pessoas que, por exemplo, chegam falando sobre problemas no trabalho, problemas na escassez, problemas no trabalho, problemas com dinheiro. A crença muito comum é que a pessoa precisa trabalhar duro, que tem que ser pesado, que tem que ser sacrificante. E aí a gente vai olhar, a pessoa viu isso a infância inteira. E a Uhum. crença ficou marcado, ficou registrado, ficou ali no DNA da pessoa, puf, né? E quando eu falo no DNA da pessoa, para a gente entender, porque é bem profundo, né? Não é biologicamente falando que está no DNA da pessoa, né? Pois é, e aí Então, você já falou essa questão da criança aí, né? Parece que o Theta Healing acessa muito bem essa energia, né? Consegue identificar muito bem essa questão dessas crenças e desses padrões que vêm, tanto dos nossos ancestrais quanto da nossa criança, né? Da forma com que sim, nós fomos criados, né? Criados e criadas, né? Da educação que nos foi dada pelos adultos, né? sim, vai bem nesse lugar, né? Às vezes, a questão foi uma situação que ocorreu há uma semana, há um mês, há um ano, há uma cirurgia, há uns anos atrás. Mas às vezes, na maioria das vezes, quando as crenças são bem profundas, são da infância. E aí, relacionadas a dinheiro, a trabalho, a relacionamentos, Uhum. a sonhos, a desejos, a sentimentos de alegria, a sentimentos de servidão. Existem pactos que nós fazemos na infância sem perceber. Sim. Né? Pactos que nós fazemos, por exemplo, para honrar nossa ancestralidade, para honrar o nosso pai, para honrar a nossa mãe. E a gente vai criando laços e pactos É tudo sobre tudo isso. inconsciente, né?
Porque a Tudo criança não Sim, sabe de nada tudo disso, inconsciente, né? tudo Então, tudo inconsciente. inconsciente. Por isso dá mais trabalho para a gente, como adulto, depois olhar, né? Isso que é tão E é por isso importante fazer vários trabalhos aí para exatamente. olhar essa criança, né? Para entender essas travas que a gente tem como adulto, né? Que a gente já falou aqui várias vezes, né? Em várias lives, que a maioria das vezes é da criança, É né? verdade. A Mayra falando que vê muita influência na narrativa da mãe. Sim, porque a mãe acaba influenciando mais do que todo mundo, né? Sim, Especialmente ali na primeira infância, que a gente só acha que sim, só existe a mãe, né? E até o mundo exatamente. ir se abrindo. Então, com certeza, a gente fala muito da mãe, às vezes eu até fico, gente, a gente joga a responsabilidade muito em cima da mãe, né? E a gente sabe que não é só, mas Não, não é realmente é um só. ponto muito importante, né? Por ela a- ter gerado aquela vida, então ela Exatamente. tem uma ligação diferente, né, das outras pessoas do entorno, Com certeza. né? Mesmo o pai. E assim, é muito difícil para uma criança, por exemplo, perceber e aceitar que a mãe está fazendo alguma coisa ou falando alguma coisa que não seja verdadeira, Uhum. né? Porque pai e mãe para a gente é 100% verdade, né? Para Sim, uma criança é totalmente verdade, Sim. independente de quem seja essa mãe, de como ela haja, né? De como ela cuide dessa criança, enfim. É a certeza da criança, é a mãe, né? É a grande Então, diferença, né? Porque é a grande referência. para O- ela, até determinado momento, para a criança, até determinado momento, ela e a mãe são uma pessoa só, né? Inclusive, sim, né? sim. Sim, sim, Um ano não, alguns meses ali, enfim, demora para a criança entender que ela é outro ser diferente da mãe. Enfim, sim, então sim. é bem interessante que a terapia de Theta Healing vai exatamente nesse lugar, atua bem específico, né? Pode realmente fazer muita diferença nessa questão do que a gente traz como pessoa adulta, das experiências vividas na infância, que o que eu acho mais lindo disso tudo é a gente ter a certeza de que tudo pode ser resolvido e ressignificado, Com né? certeza. A partir do Essa momento que a crença gente toma aí, essa consciência, né? essa crença de que não tem jeito, esse aí já foi, né, já fiz de Pois tudo, é. enfim. Então, isso daí, assim, essa crença já tá para lá de barrada, já caiu por terra, a terra já Sim, choveu, já molhou, já caiu outra terra em cima, Já. já enterrou 3 vezes, né? E então é isso, a gente só precisa despertar, né? E é esse o nosso intuito aqui com essas conversas, essas lives, né? Que a gente desperte que a nossa vida pode ser muito melhor, que a nossa vida a gente tem toda a condição de fazer totalmente diferente do que a gente mesmo imaginava. Aquilo que a gente dizia 3 anos atrás, nem a gente mais está pensando do mesmo jeito. com Então, certeza. realmente, Eu vou dizer tudo mais. pode melhorar. Verdade. Eu vou dizer mais, né? Que é uma consciência que a gente traz muito de Access, outra ferramenta. Mas o que a gente sempre fala é: a gente pode mudar a possibilidade a cada 10 segundos, Então, sabe? Então, se eu quero mudar, se eu percebi que não é essa realidade que eu quero, daqui a 10 segundos eu posso escolher diferente. uhum, Então, eu chego numa sessão, observo uma sessão, observo que, caramba, isso tudo eu sinto hoje porque a minha mãe sentia tudo isso quando ela estava grávida de mim. Como é que eu vou fazer isso? Vamos numa sessão de teta para entender. Dá para a uhum, gente trabalhar isso, dá para a gente trazer essas sensações, esses downloads lá na gestação, né, quando você era um bebezinho dentro da barriga da sua mãe. Dá para a gente mexer muita coisa, dá para a gente melhorar muita coisa. Mas é aquilo, a gente tem que querer, a gente tem que estar comprometido com essa mudança. sim, sim. E outra coisa que a sua fala me trouxe foi: já tentei de tudo, não vai mudar. Duas coisas, né? Eu posso querer, escolher e mudar a mim. Sim, Agora, escolher e mudar o outro depende do outro, sim, né? Aí são dois lugares bem diferentes. com certeza. É, Com isso certeza. foi interessante porque vai bem naquela situação que eu comentei, das pessoas que chegam
um Teta Healing porque um parente fez e o outro disse que você tem que ir, sabe? Uhum. É, não é porque eu considero que aquela pessoa tem algum problema e que o Teta Healing ia melhorar, Uhum. significa que a pessoa vai chegar aqui, vai fazer uma sessão de Teta Healing e vai melhorar aquilo que a pessoa queria, Sim. né? Uhum. Porque Mas às isso vezes pode a ser um pessoa... início, né, Gi? Através da É influência de porque, outra pessoa, né, aquilo é pode porque assim, despertar de alguma forma. porque vai rolar o despertar, mas vai rolar o despertar para aquilo que aquela pessoa deseja e Sim, não para aquilo que a terceira pessoa falou que mudaria. sim, sim, sim. Vamos Sim, supor que sim, eu me relaciono com uma pessoa e falo para essa pessoa: vai lá fazer uma sessão de Teta Healing, porque eu não aguento mais morar com você, você enche meu saco, você não sei o que, você não sei o que lá. Estou falando de uma forma bem agressiva e extrapolando aqui o limite, né? Mas para a gente entender que existem situações onde a terceira pessoa fala que a outra pessoa tem que fazer um Teta Healing para melhorar na relação ali delas. A pessoa vai vir para o Teta Healing e vai melhorar ela, dentro dela, vai despertar nela. Aquilo vai mudar a relação dos dois? Vai. Agora não significa sabe-se que vai lá melhorar como, o né? lado da terceira pessoa, Sim, né? com certeza. Significa que vai melhorar o lado dessa pessoa que veio fazer a sessão da Teta Healing. Uhum. Pode ser até que essa relação deixe de existir, Sim. né? E aí a terceira pessoa se espanta. Você foi para lá e só piorou. Só piorou para quem, né? Depende do ponto de vista, né? É É. isso, só piorou para quem? Para a pessoa que veio fazer o Teta Healing ficou ótimo, Pois é. né? E é importante a gente comentar isso, porque acontece demais, sabe? Porque a pessoa começa a despertar e a buscar o autoconhecimento, a buscar o autoamor, e a buscar o autocuidado, e tem alguns lugares que ela não volta mais, Uhum. sabe? Tem algumas situações que ela não vai mais se colocar nessa situação, se A colocar gente nesse sabe lugar. muito bem que quando a gente começa o caminho do autoconhecimento, ele não tem volta. Porque a Não. partir do Isso momento que a aí, gente desperta para algumas coisas, nunca mais aquilo ali vai ser o mesmo. Não. Né? isso Quando a mesmo. gente se dá essa permissão mesmo de iniciar esse caminho, o mundo nunca mais vai ser visto com os mesmos olhos. Não. Né? Então, é a importância de dar o primeiro passo, de reconhecer, né, que tem algo de errado na sua vida. Primeira coisa, né? Minha vida não tá boa, eu quero mudar. Então, a partir daí, você vai procurar pessoas que possam te ajudar, leituras, vídeos, filmes, sei lá o que, né? Que Uhum. possa te ajudar. E aí a consciência vai começando a abrir, né? Em alguns aspectos. E aí não tem mais volta. Não. Não tem Exatamente. como. Para A quem está gente. Por chegando aí quê? agora, pessoal, essa live está terminando daqui a pouquinho, mas ela Isso. vai ficar gravada, então vocês podem ir lá no perfil da Tenda Vermelha para assistir inteira o que a Gi fala sobre Teta Healing, esse bate-papo todo nosso aqui, hein? Isso. Gente, a Eu hora ia, voou. eu ia só comentar essa coisa do autoconhecimento, desse caminho, é como se a gente tirasse alguma coisa de dentro e colocasse outra no lugar, agora não tem mais espaço, aquilo não tem como, não cabe mais. Isso. Tá Não fora do cabe mais. contexto, né? Enfim. Mas é isso. Então a gente está muito, muito grata, Gisele, maravilhosa, que veio aqui, conversou com essa doçura toda, que sempre me encantou, essa delicadeza, esse amor todo, com a sua magia linda, da sua menina linda. Puf, E falando em magia de menina, em vassoura, em pirlim-pim-pim, aí a Catiuxa vai fazer um convite, né, Catiuxa, para quem está assistindo a gente. Sim, sim, sim. Todas essas lives que nós estamos fazendo aqui, falando sobre a criança interior, né? E cada uma dessas terapeutas maravilhosas, esclarecendo um pouquinho mais como é feito o trabalho com essa criança. Nós convidamos vocês, mulheres todas, a virem trabalhar essa criança interior, né? Na imersão A Magia da Menina, que vai acontecer no sábado, dia 22 de maio. Vai ser um dia inteiro aí que nós estaremos juntas trabalhando essa nossa menina mágica. Vai ser assim, um trabalho maravilhoso, tenho certeza absoluta disso. E agora, até o dia 30 de abril, não é isso? Até o dia 30 de abril, nós estamos com um valor super promocional. Você pode entrar lá no link da bio, fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, do grupo VIP da tenda,
para conseguir esse valor até o dia 30 de abril. Tá? Mas a imersão mesmo só vai acontecer no dia 22 de maio. Então, você é muito bem-vinda para participar com a gente dessa imersão, onde a gente vai fazer uma misturada aí desse monte de terapia aí. O caldeirão. Era a nossa menina. Pois é, um caldeirão aí, mexendo Maravilha. Vai ser super, hein? Vai. Pois é, um dia inteiro só de cuidado para a criança interior, vai ser super. Trabalhar a criança interior é sempre muito mágico, né? Todas as vezes que eu tenho, né, essa possibilidade, sempre acesso uma coisinha diferente. Né? O trabalho com a nossa criança interior, ele é para a vida inteira. Porque sim. a gente sempre tem problema, e a maioria dos problemas, como a gente já falou aqui, eles vêm sim da criança. Vem. Né? Então, por isso que é importante a gente ir revisitando esse lugar. E claro que cada vez que a gente vai lá, a gente vai com um passo a mais de maturidade, né? Para enxergar as coisas de uma maneira diferente. Mas sempre é importante, né? Dar todos os passos necessários até o encontro com essa criança, né? E a partir daí a gente se tornar mais potente mesmo, né? E entender que somos nós que fazemos a nossa vida feliz, né? Essa responsabilidade é apenas nossa, de mais ninguém. É isso aí. Só. Então é isso, meninas. Gratidão, meninas. Quer falar alguma coisa do seu atendimento também? Enfim. A Gi trabalha com um monte de coisa, né, Gi? Eu quero agradecer primeiro, né, esse papo que foi incrível, nem vi a hora passar para variar, e a gente sempre bate papo e volta em live. E primeiro, lembrar que amanhã vocês são as convidadas lá no Pegada Holística. Tcharam, tcharam, tcharam. Vai ter de novo, mais vassoura. Mas vamos vassourar essa energia do caos para bem longe, né? Vai para lá. Vamos varrer. Varre, vassoura. E gostaria de dizer a todos que tiverem interesse em conhecer mais o Theta Healing, em conhecer outras ferramentas de expansão de consciência, que eu estou lá na Pegada Holística. Sempre você pode entrar em contato pelo direct. Se quiser, fuxicar na bio, né, os atendimentos, como funciona, o que é cada coisa. Ela falou um negócio que eu não entendi. Também tem tudo lá, explicadinho. Né? Nós vamos fazer um encontro em breve nos Arcturianos novamente, que é outra energia maravilhosa, uma energia cósmica. Vocês estão convidados para participar desse evento gratuito. E eu acho que é isso, meninas. No mais, qualquer coisa é só me chamar. Muito bom. Eu queria, Kátia, a gente tirar uma foto aqui, que às vezes a Kátia fica ralando lá para conseguir uma foto legal para botar. Então vamos. E aí, então vai aí. A minha menina. Vou fazer a minha menina. Foi essa foto ou não foi? Gente? Foi? Não sei. Aí, foi. Calma aí, volta a cara aí, volta. Ai, calma aí que aparece notificação bem na hora, não dá. Foi. É o momento de 3 segundos de fama, né? Eu achei que a notificação tinha sido só aqui. Não. Cada hora pipoca uma coisa aqui. Isso. Então é isso, mulherada linda. Muita gratidão. Essa live tá ficando salva na nossa página para quem pegou aí já no finalzinho. Isso. Beijo, gratidão, Gi, gratidão, Cris. Gratidão, Cátia Cris. Gratidão, lindas. Lindas. Gratidão, Cátia Cris. Beijo, minhas bruxas lindas. Até amanhã. Boa noite. Amanhã tem de novo. Até amanhã. Amanhã tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.